chat. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? João, Rogério, Roseli, Vinícius. Tá dando para ouvir legal daí, Daniel? Excelente. Então, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso One to Many de hoje, não é? Hoje o assunto vai ser importação de clientes. E eu quero explicar um pouquinho para vocês quais são as vantagens de vocês importarem os clientes de vocês aqui para B2B e o passo a passo para que isso seja feito. Então, enquanto eu vou compartilhando a minha tela, coloquem aqui no chat quais são as empresas que estão participando hoje para a gente fazer um registro bacana aqui e a gente saber quem são as pessoas que estão acompanhando a gente aqui hoje, né? Então, só um minutinho, deixa eu compartilhar a minha tela para vocês e a gente já começa o nosso papo para falar sobre importação de clientes para a base B2B. Então, pronto. Vocês veem minha tela certinho? Todo mundo está acompanhando? Perfeito. Então, pessoal, bom, antes de eu mostrar para vocês de forma prática como fazer a importação de clientes aqui para a B2B, um ponto que eu queria trazer para vocês é sobre quais são os motivos, não é? O que motivaria a minha empresa a ter os meus clientes que eu não adquiri através da nossa plataforma de prospecção dentro da B2B? Bom, como vocês bem sabem, a Lead2B ela não é uma ferramenta única e exclusivamente de prospecção, ou seja, de captura de novos clientes. A Lead2B ela é uma ferramenta go-to-marketing, é como a gente se posiciona no mercado hoje. E o que isso significa, não é? Além da captura desses clientes, nós temos também o gerenciamento de todo o processo comercial. E isso envolve o quê? Isso envolve os trabalhos que são feitos através do CRM, ou seja, o acompanhamento do cliente, em que etapa ele se encontra, quais são as pendências, toda a parte de automação que a gente faz através do disparo de e-mail, também através da criação de atividade para gerenciamento desses mesmos clientes. E a gente também tem aqui, ó, a parte de análise da ferramenta. E essa parte ela é bem interessante, eu já vou entrar nesse assunto com vocês hoje, mas basicamente a ferramenta vai fazer uma análise da base de cliente atual de vocês, ainda que esses clientes eles não tenham necessariamente vindo da B2B, tá bom? Então, como é feito a parte de importação desses clientes e quais são os critérios, né? O que a ferramenta pede para que vocês consigam trazer essas pessoas para cá de forma eficaz e tenha toda essa informação à disposição de vocês dentro da nossa plataforma. Bom, o primeiro passo é o seguinte. Aqui na nossa plataforma, no menu à esquerda, nós temos o menu Vendas. E aqui em Vendas, nós temos a parte de Clientes. Então, a gente vai clicar aqui em Clientes. E em Clientes, eu já tenho aqui uma lista de clientes que foram importados para cá anteriormente. Então, ela vai trazer para mim a razão social desses clientes, o nome e fantasia da empresa, quem foi o responsável, ou seja, o responsável pelo gerenciamento do cliente dentro da plataforma, não necessariamente o responsável pela importação. Aqui ele vai me trazer o ID do cliente, o CNPJ, e-mail do cliente, telefone e outras opções que são alternativas. A gente não necessariamente precisa desses dados para que o cliente ele seja importado para cá. Então aqui a gente tem estado, categoria do cliente, o ID externo e a data de criação desse cliente dentro da nossa plataforma. Bom, mas aqui à esquerda nós temos duas opções. A gente pode adicionar um novo cliente, caso a gente queira, de repente, trazer apenas um cliente, não é um volume grande, é a forma mais prática de fazer isso. Então eu vou colocando aqui os dados do cliente e quando eu salvar esse cliente vai estar dentro da minha plataforma, pronto para ser gerenciado, assim como os clientes que eu trouxe através de prospecção. Agora vamos falar sobre a importação em grande escala, não é que na maioria das vezes é o que acontece. Bom, quando eu clico em importar clientes, a plataforma ela vai me trazer algumas opções. Então, por exemplo, aqui nós vamos selecionar o arquivo de importação e eu já vou explicar para vocês o que é esse arquivo, como a gente preenche ele de forma correta, para que a gente traga essas pessoas para dentro da plataforma, mas o ponto principal é saber para onde, dentro da ferramenta, nós vamos trazer esses clientes. E por que isso é importante?
Vamos supor que esses clientes, eles são uma base de clientes que vocês têm hoje, mas não necessariamente estão trabalhando em cima deles nesse momento. Então, a plataforma vai trazer para vocês a opção, e algo que já vem aqui pré-configurado, de importar essas pessoas como cliente, pessoas físicas e pessoas jurídicas. E no que isso implica, não é? Quando a gente faz a importação dessa forma, essas pessoas elas não aparecem dentro do CRM, que é uma das ferramentas que nós temos aqui na Lead2B. Eles vão aparecer como apareceram aqueles outros clientes que a gente acabou de dar uma olhadinha aqui. Ó. Então, será uma lista de clientes dentro da plataforma que não necessariamente estão no funil de venda de vocês, não necessariamente estão no CRM. Caso vocês queiram futuramente que esses clientes eles entrem no processo de gerenciamento que vocês fazem no CRM hoje, nós vamos adentrar aqui na informação do cliente e criar uma nova oportunidade para esse cliente. Dessa forma, esse cliente passa a ser também um card dentro do seu funil, certo? Agora, vamos supor que, na verdade, vocês querem sim que esse cliente esteja dentro do CRM, porque são clientes que vocês já estão trabalhando de alguma forma. Existem algumas opções, porque o nosso CRM ele se divide em etapas, que vocês podem escolher para que o cliente seja enviado exatamente para a fase do processo em que ele se encontra. Então, por exemplo, ó, eu abri aqui o CRM para a gente, e o CRM ele é dividido em 4 entidades. A primeira delas é a prospecção, e a prospecção são aquelas empresas com quem a gente ainda está tentando entrar em contato, a gente está ajustando ali as informações do card, é aquela fase bem inicial, ainda não há uma negociação de fato acontecendo, ainda não estamos de fato trabalhando em cima daquele lead, não é? Por exemplo, eu vou abrir um cliente desses aqui só para deixar bem claro para vocês na prática do que é a prospecção na Lead2B. Então aqui nós temos algumas informações dos clientes e essas informações elas vêm normalmente do cartão CNPJ e do domínio do cliente. Então aqui nós temos, por exemplo, a razão social da empresa, o CNPJ, a origem de onde ela veio, temos aqui os contatos relacionados a essas empresas, mas são todas informações que estão no cartão CNPJ, são informações públicas, qualquer pessoa pode ter acesso caso visitem o site da empresa e tenham acesso ao CNPJ dessa mesma empresa. Porém, a ferramenta ela faz um trabalho de enriquecimento desses dados e como isso funciona. Bom, um pouco mais aqui abaixo, vocês vão ver que a ferramenta ela encontra outros contatos relacionados à empresa, e esses contatos aqui ó, de telefone são sempre por ordem de prioridade. Então, o primeiro contato é sempre o contato mais relevante. A ferramenta também encontra outros e-mails, e ela também encontra aqui ó, telefones que estejam no Google. Nesse caso aqui, a empresa não tinha nada lá, mas ela encontrou vários outros contatos. Além disso, ela também vai trazer as redes sociais da empresa, e aqui, ó, em enriquecer contato, eu posso pegar o site da empresa, então deixa eu copiar, colocar o site aqui e dar um Enter para ver se tem mais algum número que a ferramenta ainda não me trouxe, mais algum e-mail, mais algum contato dessa empresa que ficou disponível depois de eu ter trago ela aqui para o meu CRM. Então a gente sabe que as empresas elas estão sempre adquirindo novos números, novos canais de comunicação, porque pessoas entram, pessoas saem, novos canais são abertos. Então, essa é uma parte da ferramenta onde a gente consegue enriquecer esses contatos. A gente consegue novas opções para estar falando com esses clientes. É sobre isso que é a prospecção na Lead2B, tá, pessoal? A partir daí, que seria lead, oportunidade e pós-venda, o ideal é que vocês repliquem o processo de vocês na ferramenta. E aí isso significa o quê? A partir de lead, eu consigo editar todas essas etapas. Então a ideia é que o meu processo esteja mapeado dentro da ferramenta para que eu tenha uma visão muito assertiva de em que ponto meus clientes, ou os meus leads, se encontram hoje, sabe? E é basicamente isso que eu quero demonstrar para vocês aqui, ó. Então, quando a gente faz uma importação de lista de clientes, nós precisamos dizer para a ferramenta em que fase
do nosso processo, caso vocês queiram trabalhar eles dentro do CRM, esses clientes se encontram. Então, se são clientes que estão bem naquela fase inicial, a gente está enriquecendo os contatos, está entendendo quais são os canais de comunicação, nós vamos importar eles aqui, para prospecção, tá bom? Caso sejam clientes que a gente já tenha um contato, o SDR já está atuando, ou alguém do comercial já está tentando agendar uma reunião com esse cliente, está na fase de repente, qualificar esse cliente para entender se ele faz sentido para a empresa de vocês ou não, esse cliente passa a ser um lead. Assim como o cliente que vem de sites, de formulários, de propagandas no Google, na Meta, em qualquer outro lugar, tá bom? Caso sejam clientes que estão mais avançados, eles são oportunidades, que são aqueles clientes que estão prestes a fechar com a gente, e caso sejam pessoas para quem vocês já venderam, então eles serão importados aqui para pós-venda. E aí, por que é interessante eu importar clientes para a ferramenta que já compraram comigo, já têm um relacionamento comigo? Bom, como eu falei para vocês, a Lead2B ela é muito mais do que uma ferramenta de prospecção. E aqui na etapa de pós-venda, além de conseguir criar novas oportunidades para essas mesmas pessoas para quem você já vendeu, a gente também consegue, através da automação, a ferramenta de automação, criar toda uma cadência de comunicação que vai acontecer através da ferramenta, sem que necessariamente haja um esforço humano. Então, por exemplo, vamos supor que esse cliente aqui, ele acabou de comprar com a gente, ele fechou com a gente hoje, não é? Quando vocês criarem um pós-venda para ele e ele cair na etapa novos clientes, é possível que, a partir desse gatilho, vocês programem toda uma cadeia de comunicação para esse cliente dentro do período desejado. Então, por exemplo, vamos supor que caiu aqui, ele recebe um e-mail de agradecimento, de boas-vindas, né, dependendo do modelo de negócio de vocês. É uma saudação inicial. Te agradeço por comprar conosco, conte com a gente porque precisar, esse tipo de comunicação, ou alguma verificação pós-venda que vocês precisem fazer, né? E após isso, no período de 15 dias, de repente, só exemplificando, esse cliente ele avança para a segunda coluna e ele recebe mais um e-mail, de repente, para verificar se está tudo bem, se ele quer fazer alguma avaliação a respeito do atendimento que ele teve. E assim a gente pode montar uma cadência com quantas etapas vocês entenderem que é o necessário para fazer o acompanhamento desse cliente. Então é por isso que mesmo para clientes que já compraram com vocês, ou seja, clientes que já estão na carteira de vocês, é interessante fazer esse trabalho de pós-venda, porque a ferramenta ela vai auxiliar em toda a comunicação para que o cliente não esqueça de vocês e que para quando esse cliente levantar a mão respondendo de repente algum e-mail que foi enviado de automação ou alguma atividade que foi criada através dessas automações, o agente responsável, ele de forma intuitiva, através da plataforma, de forma automatizada, ele receba um alerta de que é o momento dele atuar com esse cliente. Então faz muito sentido a gente trazer para a Lead2B não só os clientes que a gente ainda está trabalhando, como os clientes que já compraram da gente têm a possibilidade de comprar novamente. A ferramenta ela vai auxiliar tanto com um quanto com o outro. Em todas as etapas do processo comercial de vocês, o CRM ele é uma mão na roda, ele ajuda bastante, não é? Bom, legal. Já entendi as fases do funil, já escolhi para onde eu vou trazer a minha lista de clientes e agora, qual é o próximo passo, não é? Bom, como eu falei para vocês, no funil a gente tem prospecção, lead, oportunidade e pós-venda, ou a gente também tem aqui pessoa física e pessoa jurídica, caso vocês queiram ter essas pessoas só como dados, como clientes dentro da plataforma, não necessariamente pessoas que vocês estão trabalhando em cima naquele momento. Além disso, nós temos aqui também a possibilidade de importar produtos, temos aqui a possibilidade de importar produtos de tabela de preço, produtos da tabela de preço, e também o histórico desses clientes, caso vocês tenham algumas anotações em outras plataformas ou esse tipo de coisa, tá bom? Chegou uma pergunta ali, João, essas opções elas não são editáveis, por quê? Porque elas estão diretamente conectadas ao nosso CRM.
Então, a ligação que a plataforma faz para que ela direcione de forma correta essas pessoas dentro do funil é o nome que está aqui com o nome que está aqui também. Agora tem um ponto, ó. Isso aqui pode ser interessante para você. Quando você fizer a importação desses clientes, independente do local para onde você vai importar eles aqui, você vai poder dizer para a ferramenta qual é a coluna, não é? Ou qual é o pipeline que você quer que esses clientes apareçam. Então, por exemplo, se você quiser importar clientes que são, de repente, clientes de pós-venda, mas de uma categoria específica, o que você pode fazer? Você pode importar eles para pós-venda, e aqui no pipeline, você pode criar um novo pipeline, ou seja, uma nova jornada como essa aqui, que seja personalizada para esse tipo de cliente. Então, vamos supor que você atende, de repente, posto de gasolina e padaria, que não tem nada a ver um com o outro, não é? Para padaria, você tem uma jornada específica, que contempla novos clientes, boas-vindas, implementação e acompanhamento, não é só para exemplificar. Só que para posto de gasolina é outra coisa, os processos são diferentes. O que você pode fazer? Você pode criar uma pipeline diferente só para esse segmento. E você vai desenhar aqui os processos de uma forma diferente, sabe? Então, a ferramenta ela te dá essa flexibilidade para você tratar negócios diferentes de forma diferente, com processos diferentes. Um mesmo cliente pode aparecer 2 vezes em pipelines diferentes? Bom, por natureza, a plataforma ela não permite que você duplique, não é, clientes, mas isso é uma configuração interna que, caso você queira desabilitar, é possível, tá? Por que que a plataforma faz isso? Para que não haja o risco de 2 vendedores estarem trabalhando no mesmo cliente sem saber, sabe? Mas caso você queira que esse impeditivo ele não exista na tua plataforma, você pode solicitar ao time de suporte que desabilite isso através do nosso canal de mensagem aqui, e eles podem desabilitar para você. Então, será possível que você tenha o mesmo cliente em pipelines diferentes, tá bom? Se for o teu objetivo. Se não, se for só uma dúvida, a plataforma, ela por natureza, não deixa você repetir 2 CNPJs iguais, certo? Bom, selecionei qual é a fase para onde eu quero importar os meus clientes, vamos supor que seja para lead. Percebam que quando eu mudo aqui a fase, ó, essa planilha, ela muda também, ela acompanha a etapa que a gente está selecionando aqui. E qual seria o próximo passo, não é? O próximo passo seria baixar o modelo de planilha da Lead2B. Por que precisa ser esse modelo? Porque esse modelo ele tem colunas posicionadas de forma que a ferramenta entenda e ela consiga direcionar a informação de forma adequada, de forma correta dentro da nossa ferramenta. Então, por isso a gente precisa baixar esse modelo, e dentro desse modelo vão existir várias colunas, o que é obrigatório, o que precisa ser preenchido. O que precisa ser preenchido é razão social da empresa, o nome fantasia, que pode ser o mesmo, vocês podem repetir essa informação, tá? O CNPJ da empresa e um contato, ou seja, ou telefone ou e-mail. Um dos dois a gente precisa ter para que o cadastro mínimo dessa empresa seja concluído dentro da plataforma. Todos os outros campos são opcionais, ou seja, tag, estado, categoria, ID externo, esse tipo de coisa. Caso vocês queiram, vocês podem colocar ou não, tá bom? Uma dica que eu dou para vocês aqui é o seguinte, ó. Para quem usa Excel, o segundo modelo é o mais adequado, porque ele já é formatado por Excel. Para quem usa o Sheets do Google, o primeiro modelo é o ideal. Posso utilizar o primeiro modelo no Excel também? Pode, não tem problema. Só que quando vocês abrirem a planilha no Excel, todas as colunas, todos os nomes de coluna, eles vão estar em uma célula só, separados por vírgula. Então, vocês vão ter que formatar isso no Excel para que a planilha esteja bem certinha ali na hora que vocês forem subir. Não é um problema, mas é por questão de praticidade mesmo. É baixando o segundo modelo, essa edição ela não é necessária. Bom, legal. Baixei a minha planilha, preenchi as informações. Outro ponto importante também é o seguinte, ó, muitos clientes na Lead2B, eles fazem migração entre plataformas. Então, por exemplo, eu tenho
alguns leads em uma outra plataforma e eu quero trazer eles para cá. Como isso funciona? Vocês vão fazer a importação desses leads dessa segunda plataforma e provavelmente eles vão fornecer para vocês uma planilha que é parecida, porém não é na mesma ordem que a nossa, ou seja, a coluna de CNPJ pode não estar no mesmo lugar, a coluna de nome, razão social, podem estar localizadas em cantos diferentes na mesma plataforma. Então é preciso que vocês copiem a informação e colhem na coluna da Lead2B, na coluna correspondente, tá bom? Porque se vocês subirem colunas em formatos diferentes dentro da nossa plataforma, diferente do que é da nossa planilha, a plataforma ela não vai entender o dado. Então é importante que se mantenha essa organização para que tudo dê certo, tá bom? Então, legal. Preenchi aqui a minha planilha, vou clicar em adicionar arquivo, selecionar a mesma planilha preenchida e pronto. Quando vocês clicarem aqui para avançar, a plataforma ela vai fazer algumas perguntas, como por exemplo, se vocês desejam direcionar o cliente para alguma etapa específica, para algum responsável específico ou algum distribuidor, não é? Onde ela vai dividir ali as pessoas da planilha para algum cliente específico e após feito isso, inicia-se o processo de importação. Esse processo ele tende a ser bem rápido, tá? Então, quando vocês importarem para cá, depois de 2 minutinhos ali, vocês podem atualizar a página que a importação ela já vai ter terminado. A menos que seja uma planilha muito grande com muitos clientes. Pode ser que ela demore um pouquinho mais, mas a tendência é que não passe ali de uns 5 minutos, tá bom? Por aqui vocês podem acompanhar o processo de importação, então aqui tem a execução de processo, e depois da importação concluída, esses clientes já aparecem para vocês aqui como novos cards, ou eles vão aparecer para vocês aqui na aba de clientes. Um ponto que é interessante, isso não é uma obrigação na planilha, mas eu acho que é uma dica válida. Quando vocês fizerem essa importação de clientes, procurem colocar tag nesses clientes. Por quê? Porque aqui no nosso filtro é possível que vocês encontrem, que vocês localizem esses clientes através de alguma tag que vocês tenham criado e aplicado para essas pessoas em específico. Assim vocês vão saber que aqueles são os clientes que vieram de importação, não é? E aí um último ponto que eu quero trazer para vocês aqui, que é bem interessante também, e é uma ferramenta do GTM, que quem tem ali o plano essencial em diante consegue utilizar, é a análise de base de cliente. O que a análise de base de clientes faz? Ela vai pegar essa base de clientes que vocês importaram para cá, não é? E ela vai fazer uma análise em cima do segmento. O que você tem enquanto segmento dentro da tua plataforma hoje? Bom, aqui no nosso exemplo, ela está mostrando que eu tenho 7 empresas ativas, que são essas aqui, a soma do capital social dessas empresas, a idade média dessas empresas, o total de pedidos dessas empresas, aqui uma média ali, não é? Cidades atendidas, quais são os quinais envolvidos, a popularidade dessas empresas, popularidade na ferramenta Lead2B, o quanto elas são prospectadas, tá bom? Aqui ele vai trazer para a gente, ó, onde no Brasil essas empresas estão atuando, a lista de empresas, e mais para baixo ele vai me trazer aqui, ó, o porte dessas empresas, se são empresas de médio e grande porte, se são empresas micro, se são empresas de pequeno porte, quais são os quinais que mais aparecem aqui, ó, dentro da base, natureza jurídica, capital social, se é matriz ou filial, quais são as redes sociais. Aqui ele vai me trazer, ó, distribuição por segmento, e aqui embaixo a ferramenta vai mostrar para mim empresas que são semelhantes. É claro que a gente aqui está olhando uma base muito pequena, mas ele vai me trazer outras empresas que são semelhantes a essa que eu já tenho na minha base. Ou seja, outras empresas que muito provavelmente também vão fazer sentido para o negócio de vocês, porque são empresas parecidas com as empresas que vocês já atendem, que são as empresas que vocês importaram para cá. Certo, pessoal? Então, antes da gente finalizar, eu queria saber se alguém tem alguma dúvida que queira colocar no chat ou alguma opinião para trazer. Como é que está aí? Não? Então tá bom, pessoal. Bom, esse One to Many de hoje foi sobre importação de clientes.
Lembrando que caso vocês tenham alguma dúvida, o nosso time de suporte está sempre à disposição. Basta acessar o nosso canal de comunicação e aqui em mensagem vocês conseguem falar com um dos nossos agentes, tá bom? Agradeço a participação de todos e vejo vocês muito em breve. Rogério, a gravação do nosso treinamento ela vai ser disponibilizada muito em breve, tá bom? Para que você reveja esse conteúdo, mas caso você tenha dúvidas específicas também, é possível que você ative aqui o nosso time de suporte para fazer perguntas, tá bom? Deixa eu ver se chegou, caso alguém dizer... foi o Daniel. Então, a gente vai disponibilizar a gravação para vocês. Joia, pessoal? Até logo, um abraço.